história política da Meruoca, história da colonização e povoamento da região de Sobral e Meruoca, Ceará, Brasil. Em 1860 surgiu no Boqueirão, leste da Serra, Antônio Camilo, que, adquirindo grande quantidade de terras, passou a desenvolver atividades agropecuárias com muitos escravos e agregados. Outras famílias foram surgindo, como Barbalhos, Gabriel, Feitosa, formadores do distrito de Camilos, que recebeu essa denominação em sua homenagem. Em 13 de janeiro de 1900, nasce Luiz Gonzaga Barbalho, filho de João Barbalho do Nascimento e Francisca Maria de Jesus. Em 15 de 1 de 22, casa-se com a prima Maria de Jesus Gelira, filha de José Barbalho do Nascimento e Ana Francisca Gelira, que também eram proprietários de terras e agropecuaristas, com destaque da mandioca, para o que tinham casas de farinha e farta produção de goma e tapioca, que abastecia Sobral e a região. Luiz Barbalho foi professor, chefe político, membro da LEC e ativista do movimento pela restauração do município, oficial do cartório de registro civil de 13/2 de 54 a 27/7 de 55. Em 1960 ainda foi monitor do MEB, o primeiro a implantar a escola radiofônica em Camilos. Faleceu em 11/7 de 66. Outros líderes, como João Gabriel Batista, professor, vereador de 1959 a 66, sexto presidente da Câmara Municipal. Rita Duarte Fernandes, 5/2 de 32, Rita Souza, professora e ativista política. José Ademar Marques, filho de Vicente Marques do ramo comercial, vereador, 1997 a 2016, 27º presidente da Câmara. José Vital Fernandes, comerciante e caminhoneiro, vereador no período de 1989 a 96, 26º presidente da Câmara, casado com a professora Rosilda Vital de Souza Fernandes, coordenadora de atividades pastorais da Igreja Católica local. José Ribamar de Souza, continuador das atividades dos pais Antônio e Rita Souza, vereador, 2009 a 12, além de comerciante e ativista do esporte. Luiz Oswaldo Nascimento, originário do sítio Cajueiro, proprietário em São Miguel, junto ao Inácio Gabriel e Dona Maria Zeli Barbalho Feitosa. Casado com Maria de Jesus Gabriel, nasceu Aureile Gabriel do Nascimento, advogado, e Letícia Gabriel do Nascimento, nutricionista. Caminhonista e do ramo de construção civil, manteve por muito tempo em Camilos casa de venda de material de construção e mini indústria de confecção de peças metálicas,
pré-moldados em concreto e ferragens. Em São João, que faz parte do distrito de Camilos, tiveram os vereadores Barnabé Lopes de Vasconcelos, Bete Marçal, 1963 a 66, José Targino Portela, Zé Lucas, 1971 a 76, Antônio Adalto de Mesquita, Antônio Pedro, 1989 a 96, José Mendes de Souza Zé Glória, 1997 a 2000, e João Mendes de Souza João Glória, 2001 a 4. Bete do Marçal, 11/6 de 37 a 14/3 de 14, 77 anos, era filho de Marçal Lopes de Vasconcelos, 5/2, 95, 8/9 de 79, e Delfina Lopes Freire de Vasconcelos, 7/11/2, 11/1, 93, casados em 28/11/18, ela com 16 anos e ele com 23, neto paterno de Antônio José de Vasconcelos e Quitéria Francisca Lopes, e materno de João Lopes Freire Magalhães e Altina Antônia de Macedo. Antônio Marçal Lopes, 8/7 de 26, 26/7 de 13, no sítio Almas, proprietário de farta produção de hortifruti grangeiros, que abastecia diariamente o mercado de Sobral com transporte próprio. Militante político, sendo candidato a vice-prefeito em 1966, na controvertida eleição, que empataram e em recontagem perderam por um voto. Com a irmã e professora Manuelina Lopes Vasconcelos, mantinha atividades comunitárias e educacionais, onde fundaram a Escola Marçal Lopes e a Igreja São Pedro. No casamento com Auxília Moreira Lopes, 8/6/30, 19/9/5, houve Euclides Marçal e Delfina, que é casada com Luiz Gerardo de Souza, o Luiz Carcará. Luiz Carcará, do ramo comercial mobiliário de alto padrão em Sobral. Vicentino e presidente por várias ocasiões do Conselho Central Diocesano da SSVP, casal cofundador do ECC de Sobral há 30 anos e ainda em atividade. José Rodrigues do Nascimento, 10/10/48, Pimenta, surgiu em 1964, no São Miguel, indo morar com o casal Inácio Gabriel e Zeli, que o conheceu nas caminhadas para Sobral na venda de tapioca, ele do Cajueiro e Inácio de Camilos. Em 1966, foi para Brasília, onde trabalhou com o irmão Antônio Rodrigues do Nascimento, lá radicado. Em 1971, retornou e casou-se com a professora Rita Magalhães do Nascimento, de São João, passando a morar em Camilos a partir de 1978, onde trocou a rural por um caminhão e passou a fazer horário de Camilos a Sobral via São João com cargas e passageiros, que depois passou para o irmão Osvaldo e o companheiro Zé Mago. Do enlace matrimonial nasceram Márcia, Marcelei, Marcelo, Júnior, Marcílio e Carlos José, Cristiane por adoção. Com atuação constante nas atividades comunitárias, granjeou conquistas importantes,
com uma rede de energia elétrica com apoio do deputado Haroldo Sanfor, centro administrativo na administração do prefeito Carrim, com instalação da escola José Barbalho, posto de Correios Teleceará. Projeto de saneamento básico e abastecimento d'água através da associação em convênio com a CAGES via CISAR e o banco alemão KfW. Foi vereador de 2005 a 12, tendo continuidade com Carlos José, 2013 a 16, e Márcia, 2017 a 20. Márcia Maria do Nascimento Souza, 9/3/74, agente de saúde, vereadora na atual legislatura com o nome parlamentar de Márcia Pimenta. Do primeiro enlace com José Gesimar Matos de Souza, teve Josimar, Sara, Meirelli, Jéssica e Mateus Levi. Josimar do Nascimento Souza, 27/3/93, adoção oficializada, casado com Felipe Maciel Ferreira, já lhe deu 2 netos, Pedro Hugo e João Felipe. Sara Meirelli do Nascimento Souza, 1994, acadêmica de farmácia último ano. Jéssica do Nascimento Souza, 8/12/97, acadêmica de matemática. Na UAB Polo Meruoca, Mateus Levi do Nascimento Souza, 31/5/7, estuda na escola José Barbalho do Nascimento, em Camilos. Divorciada, casou-se novamente com João Pereira Paiva. José Marcilei Magalhães do Nascimento, graduado em Pedagogia, professor, casado com Cíntia Melo Rocha do Nascimento, de cujo matrimônio nasceram Samuel, Misael, Ana Sara e Ana Raquel, todos Melo Rocha do Nascimento. Francisco Marcelo Magalhães do Nascimento, engenheiro civil, casado com Adriana Barbalho Fernandes, com quem teve Gabriel e Ana Vitória, ambos Fernandes do Nascimento. José Rodrigues do Nascimento Júnior, acadêmico de engenharia, do enlace com Laís Araújo, filha de Ayrton Bastos e Carmim Araújo Carneiro, tendo como filha Isabela Araújo do Nascimento. Marcílio Magalhães do Nascimento, da união com Rosária de Souza Magalhães, teve Natanael e Nicole de Souza Magalhães. Carlos José Magalhães do Nascimento, graduado em administração, prefeito interino de Meruoca, janeiro a maio de 2013. Vereador e o 36º presidente da Câmara Municipal. Casado com a professora Cristiane de Paulo Magalhães, filha de Massarico e Beta, neta materna de Chaguinha e Gerardo Cândido. Teve como filhos Natane e Nicolas de Paulo Magalhães. Maria Cristiane Magalhães do Nascimento, casada com Francivaldo Alves da Silva, houve Benjamin Magalhães Alves. Em 1861, 2/9 de janeiro. Esteve na Serra da Meruoca a Comissão Científica de Exploração, Seção de Botânica, a fim de estudar espécies da flora.
No relatório do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro constam as seguintes informações. Uma grande parte desta terra, dessa serra, é admiravelmente apropriada para a plantação de mandioca, que a faz um celeiro daqueles sertões. Em outra cultivam o algodão. Certos lugares produzem o café. Os gêneros alimentícios se vêem por toda parte. Suas matas primitivas foram de todo destruídas. O clima é assaz fresco e salubre. Na pobríssima povoação do mesmo nome estivemos por 6 dias. Informa ainda que o povoado consta de uma praça pequena e regular e 2 ruas com as casas quase todas de palha, apenas 18 telhadas, sendo algumas de taipa. 1862, 27/12, sábado. Em visita pastoral à freguesia de Sobral, o primeiro bispo do Ceará, Dom Luiz Antônio dos Santos, veio a Meruoca a fim de conhecer a futura paróquia a ser criada. Celebrou missa na igreja Menino Deus, recém-construída no sítio Lages e demolida 80 anos depois. Suas imagens e adereços foram transferidos para a igreja matriz na gestão do vigário padre Eldes Fernandes. Em 1864, 12/3, quinta-feira. Nasce no Brooklyn, Nova York, Estados Unidos da América, John Hershar Sanford, primogênito de 6 filhos do casal Carl Smith Sanford, de origem inglesa, condado de Essex, e Cesar Hershar Sanford, de ascendência francesa. Em 1889, aos 25 anos, ao concluir o curso de engenharia no Instituto Politécnico do Brooklyn, Nova York, viajou para o Brasil quando aqui se iniciava o período republicano baseado na também Jovem República dos Estados Unidos da América. Desembarcou no Recife em 26/9/1889, 50 dias antes da proclamação da República. Veio representando a firma King Sutherland e Cia da Filadélfia, no ramo de couros e peles, Rye Skins. Depois de 2 anos em Pernambuco, veio abrir filial em Fortaleza e, tomando conhecimento da existência de grande quantidade da matéria-prima que comercializava, rumou para a região norte, chegando a Sobral em junho de 1892 pelo porto de Camocim. Em 18/11/1893, casa-se com Minervina de Almeida Monte. 29/8/1869 a 13/12/1958, filha do tenente-coronel Francisco José de Almeida Monte e Amélia Rosemunda de Almeida Monte, avós do deputado Francisco Monte. Conforme registro, as 115
116 do livro B1 do segundo cartório, às 129 do livro de casamentos, número 16 da paróquia da Sé. Na mesma data repousa registro do documento em substituição ao ato religioso em virtude de ele ser de outra igreja, possivelmente protestante, evangélico e não católico. Tiveram os filhos Carlos, Almeidinha, Amélia, Paulo, Susana, Eduardo, Minerva, Maria, Beatriz, Francisco e Humberto. Tomou posse de parte das terras do sítio Monte Alegre, na Serra da Meruoca, cedido pelo sogro Coronel Almeida, que em sua homenagem denominou de Sítio Monte, onde intensificou o plantio de cana-de-açúcar, mandioca, café e outros cereais. Granjeou até um prêmio internacional na World Columbian Exposition com um mostruário de café lá apresentado que foi aprovado. Após a morte do coronel Almeida, 5/6/1897, John Sanford comprou a maior parte do sítio Monte dos Herdeiros, a escritura lavrada em 27/2/1899 no primeiro cartório, Tabelião e Delfonso de Holanda Cavalcante, onde passou a fixar residência em definitivo, deixando o comércio de couros e peles. Em 1908 foi a Nova York, Estados Unidos da América, e adquiriu maquinário moderno para mecanização de parte da lavoura e implantação da usina de açúcar e aguardente no sítio Monte e sítios vizinhos interessados. Foi a primeira agroindústria na zona norte do Ceará. Passou a absorver a maior parte da cana cultivada na serra. Apesar do maquinário, veio de navio até Camocim e de trem até Sobral. Para Meruoca foi utilizada a atração animal, carretões de madeira puxados por juntas de bois até o pé da serra, carretilhas atreladas a grandes e grossos cabos e cordas trançadas em couro cru de boi, correntes e talhas nas subidas das ladeiras e penhascos, tracionadas por juntas de bois e burros auxiliadas por cerca de 30 homens de força. O trajeto entre a estação ferroviária e o terreiro da Casa Grande, no Monte, foi feito no espaço de 3 meses. A produção do açúcar mascavo, rapadura, aguardente e outros subprodutos da cana foram intensificados com os novos equipamentos, bem como as casas de farinha agora motorizadas. Na construção civil, prestou serviços ao governo na construção de açudes e estradas como Oroz, Pato. Entre 1915 a 17, auxiliou na construção da estrada de Sobral a Meruoca, principalmente no traçado da ladeira, que ele conhecia mais que ninguém. Entre 1918 a 20, assumiu a construção da estrada Meruoca-Massapê, desde os estudos iniciais até o final. O primeiro veículo a adentrar Massapê foi o caminhão Ford do Major Sanford, que servia para o transporte de material e pessoal na construção da referida rodovia. Sempre levava muitos trabalhadores da Meruoca para esses empreendimentos.
Depois de 30 anos de labor, foi paulatinamente transferindo as atividades do monge para o filho Dr. Paulo de Almeida Sanford, avô paterno do coautor Maurício Sanford. Engenheiro agrônomo, prefeito de Sobral por 2 ocasiões, que intensificou o plantio de café, tornando-se o maior produtor do Ceará. Mas tinha mais de 100 empregados diretos e cerca de 250 em períodos sazonais, como na limpa e colheita do café, cana-de-açúcar e outras lavouras. O pesado rodeiro de pilação do café, engenhos de moenda da cana para a fabricação de açúcar e rapadura, alambique para a produção de aguardente e a grande casa de farinha savrejavam o verão inteiro. Produção de sucos e doces das frutas sazonais, excedentes de vendas como caju, manga, banana, goiaba, graviola, jaca, laranja e outras. Na política, Mr. Sanford fora convidado mais de uma vez a ser candidato a prefeito, porém nunca aceitou. Mas seu filho Dr. Paulo foi prefeito de Sobral por 2 ocasiões, 1932 e 1955-59. Os netos Haroldo Sanford, filho de Susana, deputado estadual e federal, e Francisco Sanford, filho de Beatriz, prefeito de Meroca por 2 ocasiões e vereador. O bisneto Wilson Sanford, filho de Miguel, neto de Beatriz, foi prefeito de Meroca no quatriênio 1993 a 96, e o trineto Maurício, vereador na legislatura 2005-2008 e na atual 2017-20. Maurício Mascarenhas Sanford ocupa a inusitada posição na linha consanguínea reta da árvore genealógica de John Sanford, de bisneto e trineto, filho de Elvésio e neto de Paulo, o terceiro filho. Sua mãe, Liana Mascarenhas, é bisneta, já que é filha de Minerva Sanford Lima com o general Bolívar Oscar Mascarenhas, neta de Minerva, a 6ª filha de John Sanford, casada com José Bezerra Lima. Casado com Helena Vasconcelos Sanford, é pai de Júlia, Lucas e Rafael, tetranetos formadores da 5ª geração. Outro neto de John Sanford, Dr. Heraldo, irmão gêmeo do deputado Haroldo, quando engenheiro do DNOCS Denox, em 1960, idealizou a construção do açude Genipapo. O projeto original era para 5,0 H3, só que acabou sendo reduzido para apenas 3,5 H3, 3,5 milhões de metros cúbicos, e concluído em 2010. Pela Lei Municipal número 960, de 20/9/2017, levou o seu nome açude Engenheiro Heraldo Sanford Barros. John Sanford faleceu em 1º de novembro de 1961 e foi homenageado por Sobral, Ceará, em 1966, na gestão do prefeito Cesário Barreto Lima, com o nome da Avenida John Sanford, que liga a estrada Sobral-Meroca, por onde ele tanto percorreu, a
pé, a cavalo e depois de carro. Em 1994, na Meruoca, foi homenageado com a avenida que liga a estrada Meruoca-Sobral, uma imbricação indireta e perfeita, que inexplicavelmente foi substituído por outro, o que é lamentável para a história. Em 1867, 28/11, Pedro Mendes Tavares é nomeado professor primário da Instrução Pública de Meruoca. Em 24/1/73, é nomeada para o mesmo cargo a professora Romana Maria da Purificação. Conviveram pacificamente com o professor Macambira, que continuou com a sua escola particular. 1870, foi criado o cartório do Registro Civil de Meruoca, tendo como serventuário Urbano Ferreira da Rocha. Dentre os diversos oficiais que o sucederam, o mais longevo foi José Jorge Aragão Matos, de 11/12/1973 a 2/2/1991, 18 anos. De 1994 a 2011, oficialato e notas como Cartório Vasconcelos, dirigido por Maria da Conceição Vasconcelos e Luciano Parente Vasconcelos, sogros do coautor Maurício Sanfor. É o atual Cartório de Ofícios e Notas Pinheiro de Moraes, desde 10 de janeiro de 2012. Em 1870, 14/2, segunda-feira. A Câmara solicita ao presidente da província autorização para aplicar 1 conto de réis na abertura de uma estrada de Sobral a Meruoca, passando pela Mata Fresca. Foi o embrião da rodovia CE 440. Por analogia, poderemos dizer que seria R$1 milhão na moeda atual. 1873, 27/4, sábado. Nasceu na Serra da Meruoca Tertuliano de Albuquerque, Potiguara, do casal Antônio Domingos da Silva e Rosa Cândida de Albuquerque, neto paterno de Domingos Patriolino de Albuquerque e Carolina de Albuquerque, portugueses. Aos 12 anos, ingressou na Escola Militar do Ceará, onde concluiu os estudos primários. No Rio de Janeiro, então capital do Império, em 1889, serviu infantaria. Promovido a alferes em 1894, tenente em 1907, capitão em 1909, major de 1910 a 1914, quando foi destaque na Revolta da Vacina e na Guerra do Contestado. Em 1918, seguiu para a França em missão militar para entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, alcançando o posto de tenente-coronel por atos de bravura praticados em batalha. Promovida a general de brigada em 1923 e finalmente general de divisão em 6/11/26. Comandou a Brigada Potiguara na Revolta Tenentista de São Paulo em 1924, saindo vencedor. Foi deputado federal pelo Ceará na Primeira República entre 1924 a 1929. Do enlace matrimonial com a uruguaiana Teresa Potiguara, teve 2 filhos, capitão Irapuã de Albuquerque, Potiguara, e o tenente
Caraí de Albuquerque, Potiguara. Faleceu no Rio de Janeiro em 30 de setembro de 1957. A 5ª Brigada de Cavalaria Blindada do Exército Brasileiro, sediada em Ponta Grossa, no Paraná, leva o nome de Brigada General Tertuliano de Albuquerque, Potiguara. Outra homenagem recebida foi em Meruoca através da Lei nº 39 de 15/4 de 58, com a Rua General Potiguara, e em Fortaleza em 31/10 de 74, com a Rua General Tertuliano Potiguara Aldeota. Na Praça José Vidal, em frente, tem a Toca Potiguara, ramo de lanchonete do casal Hélio e Camila. Antônio e Rosa colocaram este sobrenome nos filhos como homenagem ao grupo indígena brasileiro Potiguaras, que no século XVI ocupava alguns trechos do litoral dentre eles a foz do rio Acaraú até João Pessoa, na Paraíba, que também originou o gentílico dos que nascem no Rio Grande do Norte. Irapuã e Caraí são nomes indígenas. 1904, Inácio. 1904, início da República, o povo fez protesto no Rio de Janeiro ante a obrigatoriedade de todos se vacinarem contra a varíola. Conflito entre 1912 a 16, caboclos nativos e representantes dos governos pela posse da região rica em erva mate e madeira, disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina. 1874 tem início a construção da capela ao Sagrado Coração de Maria no sítio Capim, em terreno doado por Joaquina Gonçalves Rosa. Em 1885, com a emancipação do município de Meruoca, todo o vale foi elevado a distrito com a denominação de floresta, dada a abundância de árvores e fruteiras da região. Com a extinção do município e sua posterior restauração, o distrito de floresta deixou de existir até que em 1964 fora restaurado, mas com a sede na povoação São Pedro, que era maior, e a denominação de Palestina do Norte. Palestina e Floresta formam atualmente a área nobre fundiária da Meruoca, com o maior índice de casas de veraneio de alto padrão, corredor turístico pela rodovia CE 440, que demanda acesso para além da cidade outras regiões como Alcântaras, Coreal e Camocim. 1876, 29/7, sábado, nasceu no sítio Algodões o Major Pompílio Ximenes Aragão. Em 29/7 de 1901, no dia do seu aniversário de 25 anos, casa-se na igreja de Meruoca com a prima Ana Ferreira de Aragão, Naninha, filha de Roberto Ximenes Aragão, primeiro prefeito de Alcântaras, e Teresa Ferreira da Ponte. Agropecuarista e comerciante com lojas de tecidos e produtos de armarim, produtor de farinha, rapadura e outros subprodutos da cana-de-açúcar, queijos e outros subprodutos do leite, pelo que mantinha casas de farinha, engenho e fazendas de gado para o leite e açougues da região. Tiveram 10 filhos, todos produtores agropecuaristas.
Faleceu em 29/4/47 aos 71 anos no sítio Algodões. Sua oitava filha, Olinda Aragão Ximenes, é a avó da atual primeira-dama do município. Corrinha é, portanto, sobrinha do mestre Zusa, José Pompílio de Aragão, e bisneta do major Pompílio e Naninha. Outro neto do major Pompílio, o médico Pedro Vanderlei Aragão, é o diretor proprietário da Clínica São Mateus, no bairro Cidade Operária, em São Luís, Maranhão. Maria do Socorro Dias Fonteles, 1/5/66, casada com Francisco Antônio Fonteles, mãe de Yuri, Igor e Oli e Memória, reside no sítio Almas. Filha de Abelardo Ribeiro Dias de Sobral e Antônia Aguiar Dias, no sítio Algodões. É a quarta de 6 irmãos: Abelardo Júnior, Olinda Sônia Socorro, Marcelo e Jorge. Iniciou seus estudos no grupo escolar Professor Arruda, passando pelos colégios Coração de Jesus e Santa Ana, ensino médio no colégio Luciano Feijão. Gerencia a empresa Trevo Serviços Ltda. Desde o ano de 2009, quando Fonteles teve que se licenciar para assumir o cargo de prefeito da Meruoca. Foi secretária de Inclusão e Promoção Social da Prefeitura no período de julho a dezembro de 2012. Atualmente, além de primeira-dama, ocupa o mesmo cargo. 1877, fugindo da seca que assolou o Ceará por 3 anos, provenientes de Santa Quitéria, aportaram em Meruoca com as suas famílias Damião Pinto Magalhães e Ricardo Pinto de Mesquita, fixando-se na Baixa Grande, origem das famílias Pinto, Magalhães e Mesquita. 1878, nasce no sítio Mundaú Francisco Rodrigues de Souza. Em 1896, foi para o Amazonas, onde arrendou Seringal e se consolidou rapidamente. Com 4 anos, retornou a Meruoca, quando conheceu Rita Adelfa Menescal, de origem portuguesa. Os pais dela, sendo contra o relacionamento, tentaram impedir o namoro. Chico Souza raptou-a e providenciaram o casamento às pressas, para em seguida retornarem a Manaus, onde permaneceram até por volta de 1903, quando voltaram em definitivo para Meruoca, já com a filha Maria do Carmo Menescal de Souza Nené, nascida provavelmente na mata, no meio do Seringal, em 2/1/1901. Dona Rita foi acometida de cesão, não podendo amamentar a filha, valeu-se de uma índia para tal mister. Quando voltaram para Meruoca, trouxeram consigo o casal de índios como reconhecimento. Tiveram mais 7 filhos, sobrevivendo somente 2, José Beckman, nascido em 1912, e Maria Almerita, em 23/11/15. Adotaram o sobrinho Caio Aragão de Souza, que ficara órfão de pai e mãe com 1 ano de idade. Chico Souza adquiriu o sítio Santo Inácio Alagoinha, onde mantinha grande produção agropastoril
e lutava com muitos trabalhadores, moradores e agregados. Continua.